Legal, voltamos aqui ao Pode Começar. Lembrando de se inscrever em nosso canal, tá bom? Dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, é importante. Um amigo, alguém que você conheça, compartilhe, é importante. Conhecimento bom nunca é demais. Nós estamos aqui, Lucas, ficou uma dúvida para mim. Qual a diferença de renda fixa e renda variável? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Brincadeira. Bom, vamos lá. A renda fixa, Flá, significa que nós já temos pré-determinado qual vai ser o retorno daquele investimento. Exemplo, quando nós falamos em um título Tesouro Selic, eu citei ele aqui agora há pouco, né? Quanto que está a taxa Selic hoje, que é a taxa básica da economia, é a taxa que rege ali todos os investimentos conservadores. É a taxa que o Banco Central usa, inclusive, para fazer a política monetária, controle da inflação. Taxa Selic hoje está 10,75. Então, quando você faz um investimento atrelado à Selic, você sabe que, com as condições de mercado de hoje, o seu rendimento vai render 10,75% ao ano. O Banco Central faz suas reuniões, né, a cada 40 dias. E essa taxa Selic ela pode mudar para cima ou para baixo. Então, digamos que no mês que vem, a próxima reunião do Banco Central eleve a taxa Selic para 11%, a partir do dia seguinte você tem uma rentabilidade ao ano equivalente a 11%, que vai ser quebrada pro rata ali ao dia. Então, todo dia você vai ter uma rentabilidade que, ao longo de um ano, ela precisa dar 11%. Tá? Então, ela é renda fixa porque ela já está fixada em algum tipo de índice ou de rentabilidade. Mais um exemplo, tá, Flá? Tem os investimentos que a gente chama de pré-fixados. Diferente de estar vinculado a um índice de mercado, né, que, por exemplo, a taxa Selic, você já sabe quanto que é. Exemplo, fiz uma aplicação em renda fixa pré, que vai me render 12% ao ano. Esses números aqui, tá, o da Selic, podem confiar, é essa mesmo, mas esses números aqui de 12% eu estou jogando aqui, tá, gente? Então, vou fazer uma aplicação de 12% ao ano, eu já pré-fixei esse retorno. Eu sei que, se eu carregar, por exemplo, por um ano, né, minha aplicação tiver, por exemplo, um prazo de um ano, daqui a um ano eu preciso ter 12% de rendimento. Então, por isso que ela é pré-fixada. Independente do que aconteça lá no vencimento, eu vou ter esses 12%. Já a renda variável, como o próprio nome diz, ela é variável e você não tem nenhum tipo de indexação, nenhum tipo de pré-fixação do retorno. Exemplo, se você fizer um investimento nas ações da Vale, por exemplo, o que vai fazer essa ação subir ou cair? Perspectivas do mercado com relação à produção de minério, né? Qual é o custo de minério que ela está tendo para extrair, a quanto que ela está vendendo no mercado, se aquilo vai gerar um lucro, sim ou não, qual é o pagamento de dividendos, etc. Então ela é muito variável, porque isso muda trimestralmente. Então não tem nada ali que te garanta uma rentabilidade. Então, via de regra, renda fixa, você já tem alguma coisa pré-determinada, renda variável, não. Tem uma pergunta aqui que... O que acontece, Lucas? Porque muitas vezes, quem está nos assistindo, ele tem um dinheiro, um valor investido, um bom valor investido em uma fonte de investimento. Certo. Tá? Provavelmente ele quer proteger o patrimônio, provavelmente ele confia naquela instituição. Você que é especialista na área, isso daí, o que você entende? É importante diversificar, não manter na instituição? O que você pode falar para esse investidor? A gente tem que olhar caso a caso, tá, Flá? Por isso que a nossa consultoria ela é muito individualizada. Via de regra, né? Se esse investidor está concentrando todo o recurso dele em uma única aplicação, digamos que ele já tenha mais do que o suficiente da reserva de emergência dele, e essa única aplicação pode virar uma carteira diversificada, mais eficiente, mais robusta para momentos diferentes de mercado, pode ser que faça sentido. Aí precisaria olhar caso a caso, né, o que esse investidor tem, porque às vezes também pode ser um título interessante que vale a pena segurar. Né? Tem uma boa taxa que eu consegui no banco e se eu sair agora, eu posso não conseguir uma taxa equivalente agora. Então, por isso que é importante olhar o caso a caso do investidor para poder dar essa resposta mais ali na lata, tá? Entendi. Mas quando a gente fala sobre diversificar, Lucas, pensando de forma assim abrangente, uma forma ampla, como que eu consigo diversificar meus investimentos? Vou imaginar que eu queira, claro, proteger o patrimônio,
mas também eu quero alçar outras coisas, eu quero maximizar o meu patrimônio. Como que eu faço isso? Perfeito. Tem uma trinca ali, né, que a gente fala, uma tríade dos investimentos, que é muito importante o investidor ter em mente também. Basicamente, nós buscamos 3 características nos investimentos. Lá. A gente busca segurança, nós buscamos ter liquidez, ou seja, né, liquidez é a velocidade que você consegue resgatar aquele recurso. Então, uma aplicação que tenha liquidez significa que é uma aplicação que eu resgato rápido. E a gente busca rentabilidade. Quase nunca você consegue encontrar uma única aplicação que tenha essas 3 características. Então, por isso eu acho até a sua pergunta anterior, né? Agora, o que o investidor está olhando? Ele quer uma boa combinação disso, ele provavelmente vai ter que buscar ativos que ofereçam uma ou 2 dessas características e fazer uma composição. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Quando a gente fala numa renda fixa, um tesouro Selic, por exemplo, assim, a taxa de juros hoje está muito alta, né? Então talvez possa distorcer um pouco aqui o argumento, mas vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, um tesouro Selic, o que ele tem de característica? Ele é seguro e você consegue movimentar ele fácil, então ele tem liquidez. Via de regra, você vai buscar grandes retornos, a rentabilidade, né, que seria a terceira ali da nossa tríade, você buscaria em ativos de alto risco de renda variável. Ou seja, o Tesouro Selic te ofereceu 2 características. Para você buscar a terceira, você tem que buscar outras classes de ativos. Então, eu vou buscar uma ação, por exemplo, eu vou buscar um fundo imobiliário, eu vou buscar um ativo internacional, para que a minha carteira tenha as 3. Então, quando você olha para uma carteira diversificada, você tem a parte de segurança, você tem a parte de liquidez e você tem a parte que busca rentabilidade. Então, a carteira diversificada ela precisa ter tudo. A diversificação, Flá, ela é diferente da pulverização. Muita gente fala assim, poxa, eu estou diversificando a carteira. Eu tenho a LCI de um banco aqui, eu tenho a LCA do outro banco ali e um CDB do outro aqui. Tudo bem, você está diversificando instituições, está reduzindo o seu risco de crédito. Via de regra, os bancões brasileiros são sólidos. Então, enfim, mas tudo bem, quer diversificar o risco de crédito. Mas diversificando do ponto de vista de retorno, você tem ali ativos com as mesmas características, que são renda fixas, com um bom nível de segurança, que às vezes vão ter uma carência, então nem vão oferecer aquela liquidez, né? Eu falei ali do LCI, uma LCA, por exemplo. Ou seja, faria mais sentido você ter na mesma instituição uma LCI, uma ação, um fundo imobiliário e um dólar, para fins de diversificação, do que você ter LCI em várias instituições financeiras, porque no final das contas sua carteira vai ser praticamente igual em todas as instituições financeiras, não vai ter essa diversificação. Então a diversificação ela é diferente da pulverização. Muito bem. Lucas, isso também é uma pergunta recorrente que a gente vê muito, né? Que o brasileiro não tem muita tradição em investir em bolsa de valores. Se você fosse hoje, qual a dica ou mais dicas que você daria para o nosso ouvinte que queira investir em bolsa de valores? O que ele tem que fazer primeiro? O que ele tem que analisar sobre a empresa? Enfim, o que ele deve analisar primeiro antes de investir na bolsa de valores? Excelente pergunta, Flá. Bom, vamos lá, eu vou voltar ao que eu já disse aqui em algum momento. Eu acho que assim, o investidor que quer começar em bolsa de valores, que ele nunca fez uma alocação de risco, né, em ações, a primeira coisa que ele precisa conhecer antes de conhecer o mercado é conhecer ele. Então, o que eu acho, tá, que seria uma maneira interessante, isso a gente está considerando, claro, para o investidor que vai começar sozinho, né, não para o investidor que vai ter um acompanhamento profissional. O investidor que for começar sozinho, seria interessante ele começar com pouco, fazer os estudos de mercado, porque você tem várias abordagens, né? Tem a abordagem de quem vai olhar os fundamentos da empresa, então o cara está preocupado com lucro, se paga dividendo, se não paga, enfim. Enquanto que outras abordagens são as que a gente chama de análise técnica, né? Que é análise gráfica. Então, na verdade, ele não está preocupado se a empresa está dando lucro, não está preocupado entre aspas, claro, mas ele não está olhando muito se a empresa vai dar lucro agora, mais para frente, dividendos. O que ele quer é olhar pontos no gráfico que possam dar gatilhos de alta ou de baixa e ele vai investir com base naqueles gráficos. Ou seja, abordagens de mercado você tem vários tipos. Então, o investidor começar com pouco vai ajudar ele a entender qual é a abordagem de investimentos que ele mais gosta e que ele mais se identifica. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando você estiver começando, né, com o acompanhamento profissional,
O consultor vai ajudar você a entender esse perfil e ele vai junto com você, né, te ajudar a fazer as alocações, fazer um rebalanceamento da sua carteira constante, fazer uma reanálise do seu momento. Pô, e aí, o que você achou? Exemplo, esse último mês agora que a gente teve bolsa negativa, de certa maneira ele é educativo, né, até para você conhecer. Porque assim, o que a gente sempre fala, né, Flá? Quando a bolsa tá subindo, todo mundo é arrojado. Todo mundo quer risco, a bolsa subiu 2%, 3% no mês. Legal, eu sou arrojado. Quando a bolsa cai, é aí que você vê quem que realmente é arrojado e aceita as oscilações negativas. Então, o consultor, ele vai nadando junto com você nesse mar, né, que você vai ter nas ondas baixas, ondas mais altas, enfim, e vai recalibrando junto com você essas alocações que você tem em renda variável. Muito bem, Lucas. Outra pergunta que é recorrente, né? Aquela pessoa que gostaria de... Você morou nos Estados Unidos, né? E aquela pessoa que é brasileira, certo, tem investimento aqui no Brasil e quer arriscar investir na moeda estrangeira, o dólar, por exemplo. Dê exemplos de como que ele pode iniciar fazendo esse investimento. Ele quer arriscar investir no dólar ou será que ele está arriscando demais investindo todo o patrimônio dele em reais? É uma pergunta que o investidor deveria se fazer, né? Pensa que assim, o mercado brasileiro, né, em reais, obviamente, ele representa, aqui eu posso estar errando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas algo como 5% do mercado de ações mundiais. Então, se você pegar um investidor global, que geralmente vai olhar para o próprio patrimônio em dólar, ele vai ter em reais 5% da carteira dele. Por que que o brasileiro acha que é mais... e aqui é uma pergunta retórica, tá? Por que que o brasileiro deveria achar que ter tudo em reais é mais seguro do que eu ter um pouco em dólar, que é a moeda mais forte? Então, bom, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, de a gente virar uma chavinha e entender que quando você faz investimentos internacionais, você está diminuindo o risco Brasil da sua carteira, né? Ou seja, a gente tem as oscilações políticas, tem momentos políticos, o próprio real, se a gente for avaliar, ele é uma moeda nova. Então, e aqui eu não estou querendo vender caos para ninguém, eu acho que a gente está com um nível ok de estabilidade quando a gente olha para o real, né? Tem questões fiscais, etc., que o mercado debate todo dia, mas via de regra eu não acho que ninguém tem que vender tudo que tem em reais e mandar o dinheiro para fora e fugir do Brasil, eu não acredito nisso nesse momento, tá? Mas eu acho que sim é saudável a gente ter algumas alocações e aí a gente vai ajudar o investidor a calibrar se é 2%, 1%, 10%, 15%, 20% do patrimônio em moeda forte. Hoje é muito fácil de fazer isso, Flamarion. Então, por exemplo, né, para falar de um dos nossos parceiros aqui, o BTG Pactual, eles têm conta internacional, que a gente consegue, junto com o investidor, acompanhar esses investimentos internacionais. Então, o investidor não precisa, né, é claro, ele vai ter que ter a conta dele internacional lá fora, mas ela vai ser feita acoplada à própria conta brasileira dela aqui. Ele não precisa ser um cidadão de outro país, ou como muitas vezes a gente vê, né, os investimentos mais private ali, que precisava ter no mínimo $250 mil para ter um investimento internacional. Hoje não. Hoje o investidor consegue ali mandar 10, 20, 50, $200, $1.000 e começar a fazer as operações. Essa é uma maneira de ter os recursos fora do Brasil. Hoje, né, com a sofisticação que o mercado tem, você tem muitos investimentos brasileiros que você faz na própria conta brasileira que são atreladas ao dólar. Então você visualiza tudo em real. Mas se o dólar sobe, aqueles reais ele crescem. Exemplo, fiz uma aplicação de um fundo de dólar, fundo cambial, por exemplo, tá? Ao dólar a 5,50. Se eventualmente o dólar subisse 10%, né, passasse um pouquinho dos R$6, você tivesse colocado ali R$10 mil, você veria o seu recurso subindo para aproximadamente ali R$11 mil. Então visualizaria em reais, mas ele está atrelado totalmente ao dólar, a moeda estrangeira. Então, maneiras para essa diversificação existem e várias, e daí também é entender o que o investidor, o que faz mais sentido para cada um. É ter a conta lá fora, é fazer os investimentos internacionais pela conta brasileira. Então esse é um dos nossos papéis também, de entender o que encaixa melhor para cada um. Muito bem, Lucas. Sobre dinheiro tem muito assunto, né? Pode ser que a gente pode, numa outra oportunidade, marcar um outro encontro, marcar um outro bate-papo, que foi muito bom, legal, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? E tem aquele... né? Se tivesse uma plateia aqui, com certeza a gente escutaria isso, né, Lucas? Mas...
você vai deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte, para quem nos está assistindo. Eu vou falar, pode começar, e aí você dá a sua palavra final, tá bom? Combinado. Lucas, pode começar. Pode começar a investir. Então, você que está pensando ali em começar a organizar suas finanças, fazer o seu planejamento financeiro, pode começar, né? Como a gente falou aqui, Flá, para quem tem organização, sabe onde está e onde quer chegar, é de fato só começar, porque você tem opções de diversos perfis, com um ticket inicial baixo, né? Então, para quem quer começar, não existe momento melhor no mercado para começar. E assim, falando com quem tem, né, inclusive, já tem um patrimônio mais consolidado, já tem investimentos, mas que às vezes está naquele perfil que você comentou, né, ou na poupança, ou concentrado em uma única aplicação do banco e está meio na zona de conforto, você pode começar a diversificar e cuidar dos seus investimentos de forma mais eficiente. De novo, não existe momento melhor no mercado para isso. É com esse objetivo que nós fundamos, inclusive, a Traxin Investimentos. Então, para quem está pensando em fazer essa diversificação, né, otimizar essa carteira, adequar ao perfil e ao cenário econômico, nós temos hoje um modelo que os nossos interesses são totalmente alinhados ao interesse do investidor. Então, para nós ganharmos mais, o investidor ele precisa ganhar mais também. Então, não tem interesse alinhado maior do que esse. E é isso, pode começar. Seja você que ainda não começou ou você que não começou a diversificar a sua carteira, é só apertar o botão de Start, Flá. Legal, Lucas. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Tá, no nosso podcast. Foi um sucesso. Tá? Foram dicas valiosas sobre dinheiro, sobre finanças, investimento. E também não posso esquecer de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui participando desse podcast. Também é você que nos assiste e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Depois vai ser colocado aí os dados, né, das nossas redes sociais. E também não deixa de colocar o seu joinha e compartilhar esse vídeo, que é muito importante para manter o nosso canal ativo, tá bom? Então é importante você compartilhar esse vídeo, porque outra pessoa pode estar precisando dessa informação, alguém que está ali com alguma certa dúvida em relação ao investimento, esse vídeo é importante, tá bem? Agradeço e fiquem com Deus. Até o próximo Pode Começar.